Oi, gente, Roberto Rilubiscaro aqui. A canção de abertura da série australiana Darby and Joan é provavelmente uma das coisas mais fofas que eu ouvi em série nesse ano de 2022. Nesse ano de 2022 eu não tenho dúvidas de que é a coisa mais fofa, tá? Essa série tem vários elementos que me chamaram a atenção para que eu resolvesse assisti-la, né? Primeiro que são dois atores maduros. Eu gosto de prestigiar trabalho de ator de sessentão, sessentona, setentões, porque às vezes os papéis começam a rarear, né? No caso é a Greta Scott, que fez bastante sucesso. Os dois são australianos, mas a Greta Scott fez bastante sucesso internacional, ou um certo sucesso internacional, né? No cinema norte-americano e tal. Nos segunda metade dos anos 80, parte dos anos 90. E o ator Brian Brown diz que o papel mais assim, conhecido dele foi na minissérie Pássaros Feridos, que eu vi essa minissérie com Richard Chamberlain, passava no SBT, acho que todo mês, nos anos 80, 90, mas eu não lembro dele. Só que eu conheço o Brian Brown de uma série que fracassou, né? Durou uma temporada só, de 2014, de detetives também, chamada Old School, que reunia ele e o Sam Neill, com personalidades bem diferentes. Acho que na verdade um era policial, o outro era meio ladronildo, assim, e eles tinham que se juntar para resolver crimes, uma coisa assim, que acabou não vingando. Então, o casal de atores, né, me interessou, e também porque de vez em quando eu adoro ver essas séries que eles chamam de cozy mysteries ou cozy crimes, né, os mistérios ou os crimes confortáveis, porque ela é bem água com açúcar. Na verdade, ela é um drama com algumas investigações policiais. Eu vou continuar falando sobre ela, mas antes eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. Uma coisa de saída eu já falo, é preciso suspender a descrença bastante, bastante, bastante. Tá? Não só para comprar a premissa da série, como também desdobramentos que acontecerão. Então, é uma inglesa, né, a Greta Scott fazendo o papel de uma inglesa, que vai para a Austrália tentar resolver o desaparecimento do seu marido. A primeira cena que a gente vê na série é o marido dela desaparecendo. Então ela chega para a Austrália com um trailer, ela está andando de trailer, né, pela Austrália, quando ela tromba com um tiozinho, vovozinho, que é o Darby, Darby and Joan. Ele é o Jack Darby, ele é pelo sobrenome e ela é o primeiro nome, Joan. Ele faz o carro dele capotar e tal, e aí, assim, a primeira coisa que a gente tem que suspender a nossa descrença é que aquelas duas pessoas, logo de cara, já vão. Ela convida o vovozinho lá, o Darby, para entrar no trailer dela, dar uma carona, e aí eles vão ficar juntos platonicamente, né? Pelo menos na primeira temporada não há nenhum relacionamento romântico entre eles, é platônico, e eles vão andar pela Austrália para tentar descobrir o que aconteceu com o marido da Joan. E a história cada vez vai ficando mais complicada, né? Ela descobre que ela não conhecia esse marido dela. Ele tinha outra família na Austrália, enfim. Você vai ter que ver a série se você quiser. Conforme eles vão andando de cidadezinha em cidadezinha, eles vão se deparando com mysteries, com mistérios, que não necessariamente, ou na verdade quase nunca envolvem assassinato. Acho que só o primeiro episódio envolve assassinato. Como eu falei, é uma série mais água com açúcar, vamos dizer assim, né? Cozy Mystery. Então, a série mostra o fortalecimento, o desenvolvimento da amizade, do laços de ternura entre esses dois maduros. O Jack, ele fora policial, e aí a gente vai descobrir que o passado dele também tem algumas coisas. Ele saiu da força policial aposentado, mas teve rusga lá dentro. Só que a primeira temporada é para a gente resolver o mistério da Joan. Ao final da primeira temporada, eu não sei se vai haver segunda, ela não foi confirmada ainda pela Acorn, né, que é a plataforma de streaming que distribui essa série australiana. Não confirmaram se haverá segunda temporada, mas se houver, então vão ser os dois de novo dirigindo pela Austrália,
para dessa vez descobrirem, né, resolverem o problema do passado do Jack, tá? Darby. E aí, o que acontece é o seguinte, como eu falei, esses mistérios, eles são assim, é uma criança que desapareceu, coisas desse tipo, né? A suspensão de descrença tem que ter, porque assim, bom, primeiro que é aquela coisa típica de série de detetive amador, ou um policial aposentado e uma detetive amadora, né? As pessoas necessariamente não teriam que ficar respondendo aos questionários, questionamentos e interrogatórios, né? Que os dois detetives aí, sem uniforme, sem nada, fazem. Só que as pessoas respondem como se estivessem falando para a polícia, né? São questionadas, tal. E também você vai percebendo que, e aí é uma coisa assim, essa série, ela não dá para você entender direitinho se você não assistir aos 8 episódios na ordem, tá? Existem séries que você tem casos, né, separados em cada episódio e por trás você tem um fio condutor. Nessa aí, o fio condutor está tão ligado a alguns dos mistérios que eles têm que resolver, que eu imagino que se você vir um episódio, o 6, por exemplo, você vai ficar... Se você vira o 8, por exemplo, que é a conclusão, aí você vai ficar perdidaço mesmo, porque não tem nenhum mystery fora. É a resolução da trama da história da Joan. E aí você vai ter que suspender a descrença mais uma vez, porque vários dos personagens que apareceram nos outros mistérios que eles resolveram estão conectados com a história com a história da Joan. Então tem gente que já deve estar falando, imagina, o Roberto quer que a gente suspenda demais a descrença. Eu não quero nada, eu só estou fazendo a resenha da série. É a série que pede que você faça isso. Se você se decidir a entrar nesse jogo, você pode ter na sua telinha do computador, onde você assiste, uma série que é bastante simpática, né? Ela não passa disso, não adianta eu falar que é uma grande série, seria. Ela é simpática, ela é muito fofa, é legal ver essas duas personagens começando a se gostar, né? A gente, isso não vai ser spoiler, assim. Acho que a última cena da primeira temporada, os dois estão sentados olhando uma paisagem lindíssima na Austrália e ela faz assim, deita no ombrão do Brown, né? Do Jack. Então, sei lá se eles vão transar na segunda temporada, se eles vão virar um casal de namorados. Mas, assim, a descrença tem que ser muito grande nessa suspensão, porque a Austrália tem 7 milhões de quilômetros quadrados, é uma ilha gigantesca, uma ilha continente, literalmente, né? Então, a gente deve crer que nas viagens que eles fizeram de uma cidade para outra, eles encontraram pessoas que têm ligação com a história do marido da Joan, que na verdade morava na Inglaterra por parte do tempo e outra parte do tempo passava na Austrália. Então, é muita suspensão de descrença para algumas pessoas. Tudo isso, para mim, criticamente, eu vi, né? Não sou muito ingênuo. Então, eu via os atalhos que o roteiro pegava, via que não eram grandes roteiros, nem nada. Mas, assim, aqueles dois atores e as historinhas me cativaram, né? Porque é um refresco no meio de tanta série pesada que eu assisto e tal. E também porque eu adoro série policial e história de murder mysteries ou mistérios de forma geral, né? E o drama também eu gosto. Para mim foi uma série bastante gostosa. Gostaria realmente que houvesse segunda temporada, porque se houver, assistirei com certeza. Tchau, pessoal.